Alô, pessoal que acompanha o site Toledo News. Vamos para mais uma entrevista. E hoje a gente recebe a galera do Clube de Ciências do Colégio Jardim Porto Alegre, colégio a qual este apresentador veio. Então é um orgulho imenso estar entrevistando Joné Schauren Isso. e Gabriele Campos, premiada na Febrace. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigada e obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de a gente mostrar um pouco do nosso trabalho. Muito bom estar aqui. E eu lembro lá, anos atrás, de ver o projeto já funcionando, mas para a galera que não acompanha assim tão de perto, em geral, do que é o projeto em si? O Clube de Ciências ele surgiu em 2014 e ele veio com o objetivo dos alunos conseguirem ir para o laboratório e fazer aulas práticas que naquele período não se faziam com os alunos quase, né? Eram aulas esporádicas, lá de vez em quando que o aluno viria, e você tem um grupo de alunos na escola que tem um interesse bem grande pela ciência. E esses alunos acabavam não conseguindo fazer essas aulas. Então, eles vinham com aulas semanais, né, 2 vezes por semana, fazendo práticas de física, química, biologia, de tudo um pouquinho. E em 2015, que foi o ano seguinte ao início, nós implementamos como segundo ano do Clube de Ciências a iniciação científica, porque os alunos eles achavam que o que eles faziam era ciência. Era o fato deles irem para o laboratório, pegar um roteiro pronto, montar uma aula, fazer um experimento que eles explodiam, mudar de cor, fazer barulho, né? E aquilo era fazer pesquisa. Então, a gente implementou no segundo ano a iniciação científica, que é aonde o aluno realmente escolhe um problema da sociedade e ele tenta resolver esse problema, de uma forma ou outra. Ele vai buscando na literatura e vai desenvolvendo a pesquisa dele. E, com o passar do tempo, a gente descobriu que existiam as feiras de ciências. E nós começamos a participar das feiras nacionais, internacionais e assim por diante. Foi conhecendo as feiras de ciências do Brasil. Mas o objetivo inicial não era esse, né? Esse foi uma consequência do trabalho. Já que você falou de interesse, eu vou fazer aquela pergunta clichê, mas que todo mundo quer saber, né? Para as duas. Da onde veio que o interesse pela ciência, né? Propriamente dito, da onde surgiu isso? Teve aquela ajudinha, foi uma coisa, aquela ajudinha de alguém que falou, talvez você vai para aqui, começou a incentivar, foi algo mais natural que viu em livros, personagens às vezes que chamam a atenção. Eu acho que na maioria dos casos, os alunos que se interessam pela ciência pela própria característica do aluno, de ser curioso, de querer resolver um problema, porque a gente sempre rotula, né, os alunos como biológicas, humanas e exatas, né? O cara que é bom em matemática lá, ele detona na matemática é de exatas. O cara que é muito bom em português e em filosofia, que é na parte mais da leitura, ele é de humanas, né? E aquele que fica no meio termo ali, que não é nenhum nem outro, né? A gente fala, é de biológicas, né? E esse é o grupo principal que se encaixa no clube. Então, a maioria deles, o interesse vem pela curiosidade mesmo. São pessoas muito curiosas, que gostam de botar a mão na massa, de fazer as coisas. Então, no meu caso, foi isso, né? E o seu? Bom, no meu, o Clube de Ciências já estava sendo famoso, então todo mundo queria entrar pro Clube de Ciências e nisso eu entrei no sexto ano. Daí a gente fez as práticas de mudar de cor, de pH, bolinha de sabão gigante, todas essas práticas legais. E ao decorrer disso, a gente foi se apaixonando pelo Clube de Ciências e você interagindo com esse meio de biologia e agronomia, mais da áreas da natureza, acabou me interessando. É bem bacana. E falando um pouquinho especialmente do que foi o grande último evento que aconteceu, que foi a Febrace. O que é a Febrace, assim, no geral, pro pessoal? Eu sempre falo assim que as feiras de ciências, elas são como se fosse um time de futebol, né? O aluno que participa de feiras. Você participa da feira da sua escola, você participa da feira regional, você participa das feiras menores, como um jogador de futebol. O cara tem que ficar bom ali na escola, ele tem que se destacar. Daí ele vai no caso que o Toledo, né? Passa para um time maior e vai passando com o objetivo final de chegar na seleção brasileira de ciência, de futebol. E nas feiras de ciências acontece isso também. Existem uma série de competições nacionais e internacionais, assim, é absurdo o número de feiras que tem, e é uma coisa que não é muito divulgado, as pessoas acabam não conhecendo,
Mas existem muitas feiras mesmo. Nós participamos de mais de 105 eventos já. Foram 107, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza. Eu sei que foi mais de 100 feiras de ciências nos últimos anos, que existem aqui na nossa região, que existem no Brasil inteiro. Então, a FEBRACE, ela é considerada a feira nacional, como se fosse o campeonato nacional, que vai escolher 9 trabalhos, os 9 primeiros lugares, para representar o Brasil na Feira Mundial de Ciências, que esse ano vai acontecer em Dallas, nos Estados Unidos. Então, os alunos, eles participam das feiras pequenas para ir conquistando vagas para conseguir chegar na feira maior. Porque nem sempre essas feiras têm processo de seleção, né, onde você passa por uma peneira para ser selecionado. Normalmente você tem que ter ganhado uma vaga em outra feira. É quase um processo olímpico, praticamente. Isso. Nós temos na nossa escola, nós tínhamos em torno de 30 trabalhos desses que nós tínhamos. Nós mandamos 5, que eram os possíveis, né, que se enquadravam nos critérios deles. E desses 5, 4 foram para a semifinal e só ela e o Alisson foram para a final, que seria essa que a gente foi em São Paulo. Então, assim, é um processo muito rígido, eles são muito sistemáticos em tudo, até porque dali a vaga para a Feira de Ciências nos Estados Unidos é daqui a um mês, um pouquinho. Então, você não tem tempo de aprimorar nada, o seu trabalho tem que estar perfeito para estar indo representar o Brasil nos Estados Unidos, né? Então, é um processo bem complicado, é bem difícil você chegar numa feira assim. Tanto que, por escola, o máximo é 2 trabalhos. Eles não aceitam mais que 2 trabalhos na final. Caramba, então... é incrível. E da questão como é que foi a ansiedade desse tempo até a feira? Foi tenso, porque na hora da apresentação, até mesmo na virtual, a gente já fica nervoso na hora de apresentação, porque você tem que cuidar a postura, tem que cuidar o que fala. A apresentação, ela tem limite de 5 minutos e minha apresentação completa dá 20, então tem que resumir. Você não pode passar o tempo, senão eles descontam nota. Então, você fica muito nervoso na hora da apresentação. E também, quando passou para virtual, a gente pensou que a gente não ia passar, na verdade, porque a competição era grande. E quando passou, explosão de emoções. Claro. E hoje pode ficar sossegado que o papo aqui da entrevista dá para falar um pouquinho mais. E ainda, em cima disso, contar um pouquinho pra gente do projeto, daquilo que você apresentou ali na FEBRACE, pra galera, assim, que não é muito da vibe científica. Aquele geralzão, assim, pra que uma pessoa leiga consiga entender. Qual que é o seu projeto? Bom, eu trabalho com biofilme. Os alimentos, assim como nós, eles têm hormônios e o hormônio vegetal deles se chama gás etileno. Esse gás, ele se dispersa de um alimento para o outro e esse processo faz parte do amadurecimento do alimento. E o biofilme, ele serve para impedir esse processo, para aumentar o período de vida útil do alimento. Daí, no caso, o biofilme ele seria como se fosse uma película, ela é transparente e fina, ela é comestível porque ela é produzida à base dos amidos que a gente utiliza na nossa alimentação. E ele ajuda a conservar os alimentos por um período muito mais longo. Daí seria mais ou menos isso. Caramba, é um negócio de alto dia. Porque quando você fala em alimentos, né, que nem o que iniciou o projeto, a nossa escola fica próxima ao mercado e a gente vê que muitos alimentos eles estão possíveis de serem consumidos, mas quando você vai no mercado, você não vai pegar aquele que está um pouquinho estragado, ou aquele que passou do ponto, você vai pegar aquele que convém para ti, o que tá mais verdinho, o que vai te durar mais tempo em casa. Então, nessa situação, muito alimento no Brasil é desperdiçado. Então, tem muita fruta sendo descartada que poderia ser consumida. E em uma situação onde algumas crianças, algumas pessoas, elas não têm condições de comprar esses frutos, e você vê esses mesmos frutos sendo descartados, uma solução que seria viável seria o biofilme, né? Que foi de onde a gente, né, da onde a Gabriele veio com a ideia, de onde a gente iniciou o processo ali, para tentar diminuir esse desperdício no supermercado, né? E quando vai para sua casa, quantas vezes, por exemplo, uma banana, ela fica totalmente escura e daí já tem gente que já não come, né? Então, se você tem ela bonita por mais tempo, o consumo dela também vai evitar o desperdício, né? Porque ela vai estar bonita. Isso altera completamente a cadeia de produção de alguns produtos, né? Por exemplo, até
até não, agora é mais pitaco, não sei se realmente seria isso, mas às vezes tem produtos que não conseguem chegar em determinadas localidades porque estraga, você Muito pode levar rápido. até mais longe, né? E daí diminui o custo, né? Que Sim. nem nós tivemos situações que a gente comentou com o pessoal que eles falam: na nossa região não se come morango. Morango é comida de rico. Porque demora muito para chegar e quando chega tá lá, seus 25, 30 reais a bandeja. Você pensa, nossa, mas dá para fazer alguma coisa para chegar a um preço mais acessível, né? Porque até para nós, tem algumas frutas que você vai no mercado, você olha o preço e fala, vou esperar ficar mais barato. Porque é difícil você fazer o consumo de alguns frutos muito caros. Então, se a gente consegue fazer isso... É algo muito, muito bacana. E agora eu quero saber de Estados Unidos aí, essa feira de Dallas aí. Essa de Dallas nós não classificamos, nós já tivemos 5 trabalhos nossos da escola classificados na Feira Mundial. Nós já fomos para a Feira Mundial ano passado, não. Ano passado, mas com premiação de 2021. A premiação foi de 2018, eu acho, e vocês foram Em 2019 foi a primeira vez que nós fomos. Daí, 2 anos depois, no meio da pandemia, numa fase virtual, né? Você sabe, pobre não tem sorte, né? Pobre ganha, porque a feira é toda paga para o aluno. Então, é passagem, hospedagem, alimentação e uniforme da seleção brasileira, tudo custeada. Então, nós ganhamos 4 vagas durante o período que foi virtual. E em uma dessas premiações, nós conquistamos 4º lugar em microbiologia. Então, uma escola pública aqui do Brasil ganhou 4º lugar entre 1.800 trabalhos. Foi muito bom, muito legal. Então, esse ano a gente não classificou. A Gabi bateu na porta, né? Porque pegou 2º lugar. Tivesse um pouquinho mais de sorte ou um avaliador menos rígido, talvez teria ido. Mas chegou bem perto e isso já foi mais do que a gente esperou, né? A gente achou que não chegaria no 2º lugar. E pro pessoal que analisando essa questão, esses resultados, usando a mesma proporção que você fez de seleção, gente, na última Copa, o Brasil acho que ficou em 8º, equivale a um 8º, então tá jogando ali muito próximo de ser, de fato são os melhores do mundo no assunto ciência, né? Isso é incrível. E pro futuro do projeto? Como é que você vê esse projeto daqui a uns 5, 10 anos? Então, Gabriela, o que você pretende fazer? Para as duas a pergunta. Não, é porque ela tá indo para a universidade já. Ela tem essa cara pequenininha, essa aparência jovial, mas ela já é velha. Ela começou no 6º ano e ela agora já é 3º, né? Então, ano que vem vai para a universidade e daí não sei se ela vai querer orientar alguém para continuar, se ela vai... O que ela vai querer fazer? Bom, provavelmente, quando eu entrar na universidade, eu vou ter que começar a trabalhar com iniciação científica e desenvolver projeto. E eu ia gostar muito de continuar esse projeto, só que com a minha orientadora e usar um co-orientador da universidade para poder utilizar a universidade como um ambiente para desenvolver esse trabalho. E eu ainda tenho muitos testes que eu quero testar. Por exemplo, a antracnose, ela pode prejudicar até 100% as plantações. Então, muitos frutos, eles também são descartados por causa da contaminação de fungos. Então, agora vou tentar desenvolver um biofilme que seja antifúngico que o agricultor possa aplicar durante sua produção. Não precisaria necessariamente aplicar no pós-colheita. Já tá com o projeto já encaminhado. Ela já tá trabalhando no projeto desde janeiro, né? Porque eles, quando vira o ano, eles já começam a desenvolver de novo os projetos, né? Porque esse ano tem feira ainda, né? Sim. Qual que é a próxima? Agora nós temos uma em Cascavel, daí nós temos em Santa Catarina, Rio Grande. Em São Paulo. Em São Paulo. É porque a gente não tem dinheiro, né? Porque se nós tivéssemos dinheiro, como ela ganhou 2º lugar, ela não foi para a Feira Mundial, mas ela vai para a 3ª maior feira, ela ganhou a vaga, para competir pelo Brasil na 3ª maior feira do mundo, que acontece em Nova York. Em junho, mas nós não temos dinheiro para ir. Porque a taxa eram $475, essa não é custeada. Para cada um, mais a passagem, mais visto, mais passaporte, e nós tínhamos que resolver isso em 1 semana e meia. Então... E só a passagem, ela estava custando em média de R$3.000. Então, é muita grana, gente, não tem como ir. Eu falei, então, eu sinto muito, mas esse ano
Mas analisando aí das mais fáceis, igual você falou, não tem tanto dinheiro, mas das nacionais aí tem bastante coisa bacana. Isso, a gente vai tentar de novo nas nacionais, vai tentar classificar de novo para a Febrace, porque para a Feira Mundial ela ainda pode participar no que vem. Se ela tiver um trabalho bom esse ano, ela pode continuar competindo até... Porque ela é pré-universitária, então enquanto ela desenvolver o projeto no ano do ensino médio, ela pode continuar competindo. Então, nós temos 9 vagas no Brasil na Febrace, que acontece sempre no mês 3, e na Mostra Tech, que acontece no mês 10. Então, nós temos pouco tempo até a Mostra Tech, que é uma feira que acontece no Rio Grande do Sul, que é a maior feira da América Latina. Ela teve 24 projetos, 24 países participando, se eu não me engano, na primeira edição que nós participamos, e são mais de 700 trabalhos. Então, nessa feira, eles também escolhem 9 trabalhos. Então, nós temos que brigar ou pelas 9 de lá ou pelas 9 ali da Febrace. Então, tem que correr atrás agora, contra o tempo sempre, né? Eu sempre falo, a iniciação científica é um negócio assim, você tem que falar, eu vou sair, vou curtir com os meus amigos ou vou estudar? Né? Tem que fazer uma escolha, porque é bem puxado. Você brincou da questão esportiva, é praticamente uma dedicação de atleta, né? Agora, falando um pouquinho da rotina, quantas horas que você dedica à parte científica no seu dia, assim? Praticamente o dia inteiro, porque antes eu estudava só de manhã, antes da escola se tornar integral, era regular. Então eu estudava de manhã, eu já aproveitava o almoço, eu almoçava na escola e eu ficava de tarde e comia um lanche de tarde e ficava à noite na escola. Geralmente a gente saía lá pelas 10, 11 horas quando não estava desenvolvendo um projeto, porque quando desenvolve um projeto que é um período mais longo, às vezes a gente sai de madrugada da escola. Então, agora, por conta do integral, a gente tem que estudar de manhã e de tarde e a gente só tem a noite para desenvolver os projetos. Então, agora tá mais complicado ainda e às vezes tem que ir no final de semana para conseguir dar conta de... Os projetos maiores a gente vai ter que desenvolver em final de semana, por exemplo, os trabalhos que nem ela quer trabalhar com antracnose. Para você fazer um trabalho in vitro, não é um processo que você leva 2, 3, 4 horas para fazer. Até você preparar meio, autoclavar, esterilizar, inocular tudo, 9, 10 horas. Porque quem faz são os alunos. Então não adianta, mas você tem prática. Sim, eu tenho prática, eu faço, mas eles precisam fazer. E eles são lentos, né? Eles demoram mais para fazer. Que nem a Gabi, ainda que é velha, né? Mas que nem os pequenininhos que desenvolvem projetos, crianças de 10, 11 anos que têm a mãozinha pequenininha para trabalhar com as placas de Petri, demoram um monte para fazer. Então, esses projetos, assim, dias de iniciação de projeto, que são projetos mais lentos, é final de semana. Então, eu acho que é quase mais que um atleta, viu? Pelo menos os atletas estão tendo tempo para dormir. Já é um ponto positivo. Fora os dias que a gente tem que passar a madrugada escrevendo o trabalho para poder fazer as inscrições. Porque ainda tem isso, né? Eles precisam elaborar um relatório final, eles precisam montar plano de pesquisa, banner, slide, vídeo, como diz o 10.511 relatório e termo e autorização e um monte de coisa tem que fazer. Então, dormir é pra quê, né? E quanto à faculdade, você comentou um pouquinho, qual que é a sua área favorita aí, sua graduação que você dá de olho aí? A minha área favorita é a biologia, é a que eu quero tentar, só que se não der certo a biologia, eu vou tentar a agronomia porque é a área mais próxima que tem da biologia, mas a princípio é pra ser a biologia. A professora é bióloga mas também? eu já falo, vocês vão ser muito felizes, mas vão ser pobres. Não, eu sempre falo, a biologia para mim não foi opção. Eu sempre quis fazer medicina veterinária, mas daí eu sempre falo, o clube, eu não tive um clube na minha vida. Quando eu fui para fazer o vestibular, a situação era a seguinte, ou eu fazia na particular, minha família não tinha condições de custear, porque uma mensalidade na particular não é fácil para alguém que não tem condições, e a faculdade mais perto que tinha seria o TFPR, a UFPR em Palotina, e o curso é integral. Então você se obriga a morar em Palotina. E a minha família não tinha condições de custear um aluno morando fora. Então eu falo para eles assim, todos os trabalhos que eles desenvolvem, a gente não foca só na competição. A gente sabe que a competição vai fazer a diferença na vida deles, porque o aluno que chega na universidade com um prêmio internacional, ele é visto de uma forma diferente. A chance dele conseguir bolsa é muito maior. Então, eles
tem o currículo Lattes, todos eles têm o currículo do pesquisador, eles publicam os trabalhos em congresso, eles publicam os trabalhos em eventos, para eles irem construindo um currículo. Quando eles entrarem na universidade, primeiro processo seletivo que tiver de bolsa, que eles conseguirem se inscrever, eles podem se inscrever e a chance deles ganharem a bolsa é muito maior. Então, a família não tem condições, mas a bolsa agora está em R$700. Então, uma bolsa de R$700 já vai amenizar bastante, já vai ajudar bastante. Então, em muitas situações, o Clube de Ciências está sendo a oportunidade desses alunos se manterem na universidade. E você falou que essa questão de profissões tem muitas vezes que são profissões que você não escolhe a profissão te escolhe. Eu acho que para vocês duas é o caso, né? Eu falo para eles assim, eu fiz biológicas porque na minha cabeça de adolescente, porque eu também tinha 17 anos, falei assim, bom, eu vou fazer biologia, daí depois eu dou aula à noite e faço medicina veterinária durante o dia. Mas eu me apaixonei pela biologia e fiquei, né? Então eu sempre falo para eles, é uma opção boa, não vão ficar ricos, né? A não ser que eles entrem para um grupo de pesquisa muito forte e eles têm potencial para isso, mas tem que estudar muito, né? Isso aí, e para fechar, falar um pouquinho sobre como é que a gente pode acompanhar o projeto, os alunos que quiserem fazer parte, dar esse geral mesmo e um recado final para a galera, para continuar acompanhando aí, como é que... Nós estávamos, né, nós fechamos o processo de seleção semana retrasada, antes da Febrace. Para ser parte do Clube de Ciências, necessita ser aluno do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, porque só tem eu trabalhando no projeto, e como as aulas estão sendo vão ter que ser todas à noite, porque eles têm aula o dia inteiro, então nós não temos demanda, né? Nós não conseguimos nem atender todos os alunos da escola que têm interesse. Então, o aluno tem que necessariamente ser aluno do Colégio Jardim Porto Alegre, mas não necessariamente precisa ser um aluno nota 1000, né? Porque o aluno, muitas vezes, aquele aluno que não é tão bom em sala de aula, ele se encontra no laboratório, que a gente já teve muitas situações de alunos que eram repetentes, que não eram bons, que não gostavam da escola, e hoje são alunos excelentes, são exemplos dentro da escola, né? Alunos que se encontraram mesmo no projeto. E esses alunos aí, eles vão fazendo os projetos e participando, e tudo que eles fazem, a gente, sempre que possível, quando sobra um tempinho, nós temos uma página no Face, que é do Clube de Ciências, tem o Instagram também, mas a gente não dá conta de alimentar tudo, porque eu também, além de todo o Clube de Ciências, eu tenho toda a demanda da escola, tenho todas as aulas de laboratório, então é difícil a gente conseguir fazer tudo. A gente vai postando sempre ali, a gente posta as imagens, posta as fotos, um pouquinho do trabalho, os vídeos. Tem um canal no YouTube que vocês vão encontrar uns 30 vídeos de cada aluno, porque cada feira tem uma regra específica, cada feira tem um tempo específico, tem alguma coisa para pôr na frente, e a gente tem que postar tudo no YouTube. Então, se quiserem acompanhar, tem essas opções. E se quiserem nos visitar na escola também, são todos muito bem-vindos. Só tenho a agradecer a vocês, esse papo foi realmente incrível. Desejar muita sorte para vocês aí nas próximas competições, que o projeto aí tenha muitos e muitos anos de vida aí. Vendo o que dá, né, Gabi? Inclusive, a Gabriele tá precisando, já aproveitando que a gente tá aqui, né, já vamos pedir, a Gabriele tá precisando de frutos. Ela faz os testes dela utilizando frutos, tomate, banana, o que mais você usou? Manga. E se tiver algum supermercado que queira fazer uma doação, a gente tá aceitando, a gente tá precisando de quantas caixas são para cada experimento? Em média, uns 327 frutos de cada um. E ela compra tudo com recurso próprio, então, caso alguém queira fazer uma doação, a gente aceita, porque a gente não tem custeio nem do Estado, nem da escola para desenvolver os projetos, nem para ir para as feiras de ciências. Então, o resto do dinheiro da rifa ela gastou indo para a Febrace. Então, já deixar aí pro pessoal acompanhar. Muito obrigado pelo papo, foi espetacular. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada. Pessoal, gostou dessa entrevista? Quer saber mais do nosso trabalho? Facebook do Toledo News, Instagram, @site Toledo News, YouTube, elas já deram a deixa ali falando de YouTube. Se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho das notificações, porque sempre tem conteúdo, maravilhoso. Sempre tem coisa muito boa, sempre tem super entrevistas que a gente tá trazendo. Tem o Tô no Pod, aquelas entrevistas, aqueles papos mais longos ali no nosso podcast. Nos vemos em breve, galera.